Olá, boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje eu gostaria de estudar com vocês um pouquinho sobre o chamado de Deus, sobre a forma como Deus nos chama para servi-lo, para andarmos nos seus caminhos e fazermos a sua vontade. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 45, 22, diz o seguinte: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro Deus. Deus está pedindo, Deus está me chamando, está me convocando para que eu olhe para Ele, não é? Olha para mim, Ele está dizendo. Só existe um Deus e esse Deus sou eu. Portanto, tudo que você precisar, tudo que você querer, olhe para mim e peça que eu lhe darei. Veja o que interessante que diz em Isaías, no capítulo 55, versículo 1. Diz: Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas. Sede de quê? Sede de justiça, sede de amor, sede de bondade, sede da palavra de Deus, sede de conhecer o Salvador do mundo. Está te chamando, vinde a mim, olha para mim, vinde a mim. Todos vocês que estão com sede, com vontade de aprender sobre a palavra de Deus. É interessante, irmãos, que Deus, sendo Deus, Ele nos convoca, Ele nos chama, Ele faz com que a gente Ele alerta a gente para o seu chamado. Mas muitas vezes, irmãos, nós não damos atenção para Ele. Nós ouvimos, mas não estamos nem aí. Como se uma pessoa qualquer estivesse falando com a gente, mas é Deus que está falando comigo, é Deus que está falando com você. Ele diz lá em Isaías 45, 22, olha para mim e sereis salvos. Você que está sedento da palavra de Deus, vinde a mim e eu te darei da água da vida e você terá vida eterna. É interessante, meus queridos irmãos, que lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 9, ele pede, vai às encruzilhadas e convidai para todos, né? Convida todos os seus amigos, todos os seus parentes, todos os seus vizinhos, todas aquelas pessoas que têm relação com você, que você tem no dia a dia, o seu colega de trabalho, o seu colega de escola, os seus vizinhos, seus amigos, vai, convida ele também, eu também estou chamando ele, não importa quem ele seja, não importa quem ele é, eu estou chamando porque eu quero que ele também aceite o meu chamado. Sabe por quê? Porque Deus não faz separação de pessoas, meus irmãos, meus amigos. Veja o que diz em Romanos, no capítulo 10, versículo 12, pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Portanto, não existe pobre, não existe negro, não existe ninguém diferente um do outro. Perante Deus, todos nós somos iguais. E Ele chama todos nós para que a gente aceite o seu chamado. Porque Ele tem algo importante para nos oferecer. Ele tem uma coisa muito, muito, muito importante para nos dar no fim da nossa vida, no fim dessa carreira. Um dia, quando Ele voltar, Ele vai nos recompensar, se nós formos obedientes e aceitarmos o chamado que Ele nos faz hoje. Bacana isso, né? Deus não deveria se incomodar com a gente, mas Ele se incomoda. Ele se incomoda comigo, Ele se incomoda com você. Sabe por quê? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, é o desejo de Deus que todos se salvem, sem exceção, que todos se salvem. Ele não quer que ninguém se perca. O dia que Ele voltar neste mundo, Ele quer levar a mim, Ele quer levar a você, Ele quer levar o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, o seu inimigo. Ele quer levar todos. Ele faz questão que todos se salvem. E Ele também faz questão de uma coisa,
que todos conheçam os seus conhecimentos, a sua verdade, a sua palavra. Ele faz questão que você se salve através do quê? Do conhecimento da sua palavra. Que bom seria se eu e você aceitássemos de coração o chamado de Deus na nossa vida. Que bom seria se eu e você olhasse apenas para Deus e entregasse a nossa vida nas mãos dele e deixasse que ele fizesse a sua vontade na nossa vida. Como não seria diferente a minha vida, como não seria diferente a sua vida? Deus está me chamando, Deus está dizendo para mim: olhai para mim e sereis salvos. Darei a você a água da vida. Olha quantas coisas boas Deus está pedindo para mim e para você. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes nós não damos atenção a Deus. Muitas vezes nós não aceitamos o chamado de Deus. Muitas vezes nós ouvimos, apelos de pregadores, apelos de pastores, apelos de muitos pregadores, mas nós não ouvimos o chamado de Deus. É uma pena, porque Ele quer que nós sejamos salvos. Ele quer que nós entregamos a vida nas suas mãos. Ele quer cuidar de mim, Ele quer cuidar de você, Ele quer te dar a vida eterna. E quando isso não acontece, Deus fica triste. Deus fica muito triste. Olha o que ele diz lá em Salmo capítulo 81, versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Que triste. O meu povo não quis ouvir a minha voz. Provérbios capítulo 1, 24 diz que ele clamou, mas o povo não quis ouvir a sua voz. Veja o que diz em Provérbios capítulo 1, versículo 24. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem desse atenção. Como é triste quando você fala com alguém e alguém não te dá atenção. Como é triste quando você chama alguém e alguém não te ouve. Deus também fica triste. Deus também fica magoado, porque Ele te chamou e você não ouviu. Ele me chamou e eu não ouvi. Ele clamou, estendeu a sua mão, mas eu não dei atenção. Vejamos o que diz em Mateus, no capítulo 24, no capítulo 25, versículo 34. Quando eu e você aceitamos o chamado de Jesus, o chamado de Deus na nossa vida. Olha o que diz em Mateus capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, pois possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que maravilha! Mesmo antes de nós termos existido, antes de nós termos nascido, Deus já preparou um reino para mim, preparou um reino para você, e esse reino está lá aguardando a sua chegada, está lá aguardando a minha chegada. Mas para isso, irmãos, meus amigos, nós temos que aceitar o chamado de Deus e sermos fiel à sua palavra.
Lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, diz que nós temos que ser fiel até a morte e receberemos de Deus o quê? A coroa da vida. Então, se nós aceitarmos o chamado de Deus e formos fiel até a morte, nós ganharemos uma coroa cheia de estrelas, uma coroa maravilhosa, uma coroa que eu e você não temos a mínima condição de imaginar como é. Nem a coroa, nem este reino maravilhoso que está preparado. Diferente do reino que nós vivemos, cheio de desgraças, cheio de mortes, assassinatos, epidemias, tristezas, mágoas, angústias. Este reino que Deus preparou para mim e para você é diferente. Lá não haverá mais morte, nem doenças, nem lágrimas, nem tristeza. E nós, além de recebermos este reino que está preparado desde a fundação do mundo, nós ainda receberemos uma coroa que Ele vai nos dar pela nossa obediência, por sermos obedientes àquilo que Ele pediu através do seu chamado. Que maravilha, irmãos! Você já imaginou um reino desse? Você já imaginou essa coroa? Você acha que nós temos, como seres humanos limitados que somos, condições de ver, analisar, interpretar como é este reino, como é esta coroa? Não, irmãos. Não, amigos. Nós só vamos ter condições quando aqueles que tiverem a felicidade, aqueles que aceitarem o chamado de Jesus e se entregarem, se arrepender dos seus pecados, naquele dia receberá a coroa e viverá neste reino que está preparado. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa me ajudar e nós possamos aceitar a voz de Jesus e nos prepararmos para esse grande encontro. Mas Ele nos adverte. No próprio livro de Mateus, no capítulo 25, 41, Ele diz uma coisa muito triste. Porque Ele sabe que nem todos vão aceitar o seu chamado. Nem todos vão querer este reino. Nem todos vão querer essa coroa. Muitos do que aqui estão preferem o reino deste mundo podre, cheio de doenças, cheio de falhas. E também não estão interessados numa coroa eterna, estão interessados nas riquezas. E tudo isso vai ser passageiro. E por causa dessas coisas, por causa desse reino deste mundo e dessas coisas passageiras, as pessoas não ouvirão o chamado de Deus e perderão este reino e perderão esta coroa. Veja o que diz em Mateus 25, no capítulo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que diferença, irmãos! Na primeira etapa, Ele nos oferece uma coroa, um reino eterno. Aqui, para os que não aceitarem, existe um fogo preparado, aonde essas pessoas vão queimar, juntamente com quem os enganou, que é o diabo, o pai da mentira. É ele que faz você sair fora de todas os assuntos inerentes à palavra de Deus. É ele que deturba a sua cabeça para que você não aceite o verdadeiro chamado de Deus. Pense bem, analise, vê se vale a pena o reino deste mundo, vê se vale a pena as riquezas desse mundo. Será que eles são mais valorosos do que o reino que Deus preparou? Do que a coroa que você vai receber das mãos do próprio Deus, Criador do céu, da terra e de tudo que nele há? Sabe, Jesus faz um convite hoje para mim e para você. Lá em Apocalipse 3:20, se nós formos lá em Apocalipse 3:20, Ele tem um convite muito especial para mim e para você, para todos aqueles que querem realmente fazer a sua vontade. Olha o que Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está pedindo para mim e para você. Abra a porta do teu coração. Eu quero entrar. Eu quero fazer parte da tua vida. Eu quero viver com você. Eu quero te mostrar os caminhos para que você chegue até as mansões celestiais. Eu quero ser o teu Deus. Eu quero fazer de você uma pessoa fantástica, uma pessoa com objetivo, uma pessoa com esperança, uma pessoa que realmente quer receber este reino que eu já preparei e essa coroa que está guardada para você. Ele está batendo na tua porta, na minha porta. Só depende de mim, só depende de você, só depende de todos aqueles que querem realmente fazer a vontade de Deus. Mas bendito e bem-aventurados que fizerem a vontade de Deus. Já não posso dizer a mesma coisa se eu e você não fizermos a vontade, se eu e você não aceitarmos o chamado de Deus. Como diz lá em Apocalipse, né? O nosso destino será totalmente diferente do que Deus quer de mim e de você. Não porque Ele queira fazer isso. Não, Ele não quer que ninguém se perca, ninguém se salve. Ele não quer que ninguém se perca e que ninguém não se salve. Ele quer que todo mundo se salve. Mas depende de você. E eu tenho certeza que quando Ele te chama, quando Ele me chama, e eu não ouço o seu chamado, não ouço a sua voz, Ele fica muito triste com a minha pessoa. Pense nisso. É um pedacinho só de um sermãozinho aqui, mas que nos dá uma mensagem muito boa, muito bacana, que faz a gente pensar na vida que nós temos neste mundo. Vivemos aí 50, 60, 70, 80, alguns chegam a um pouquinho mais. E depois? Para onde vamos? O que faremos? Quem seremos? Pensou nisso? Meu querido amigo, meu querido irmão, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, na minha vida, para que nós possamos aceitar esse chamado e nos preparar para um dia recebermos este reino e esta coroa que nos foi preparada pela própria mão de Deus. Fique com Deus, boa noite e que Deus te abençoe ricamente. Amém.